É isso. Vamos falar sobre esse caos na Europa, ô Joel. O Felipe Killing já está aqui pronto para falar com a gente sobre essa falta de energia que desde o começo da manhã, no horário aqui de Brasília, pelo menos, atinge parte da França, mas principalmente Espanha e Portugal. Imagina você acordar, Joel, e não existir nada funcionando. Pensa, você pega seu celular, não tá com sinal. Aí você fala, bom, às vezes é um problema pontual, né? Não está funcionando aqui, eu vou tentar ligar o rádio, ligar a TV. Não funciona. Aí você vai para a rua, não tem transporte, metrô tá parado, trens parados, apagou tudo, acabou tudo, não tem energia. O país parou. E a gente conseguiu contato com um brasileiro que mora em Barcelona, o nome dele é Maurício Valadares. E ele mandou um relato aqui pra gente, não dá para entrar ao vivo até porque está naquele caos de tentar se reorganizar, porque a energia começou a retornar agora em algumas partes da Espanha. E ele contou um pouquinho aqui como é que foi a rotina dele nesse dia maluco até agora. Oi, Ana, boa tarde. Pois é, foi um dia muito complicado para a gente aqui. Acho que toda a Espanha sofreu parecido, mas aqui em Barcelona, para mim, pelo menos, foi uma situação muito caótica. Desde a manhã eu tinha uma agenda para segunda-feira toda comprometida e quando você começa a ligar para as pessoas para tentar confirmar o que você tem, reunião, visita, coisas assim, não consegue falar, é uma situação um pouco desesperadora. Mas o caos estava pela rua, onde você via como não funciona um trem, metrô, nem tram, as pessoas andando pela rua, os pontos de ônibus cheios, todos os semáforos sem funcionar. A cidade estava num cenário um pouco apocalíptico, assim, foi muito esquisito hoje o dia. E acho que com todo o cenário global que está acontecendo entre Trump, Zelensky, essas coisas, eu acho que as pessoas se preocupam mais ainda de pensar que pode ter sido alguma outra coisa fora do nosso controle. Mas agora, no final do dia aqui, já são 6 da tarde, pouco a pouco começam a restabelecer comunicação, e-mails, WhatsApp, essas coisas voltam a funcionar, mas todo dia sem coisas mais básicas, assim. Então, eu vi filas nos supermercados para as pessoas conseguirem entrar, não dava para entender o porquê, mas depois eu imaginei que todo mundo corre para comprar água, comida, alguma coisa assim. É muito complicado, assim, um dia muito estranho para a gente, mas espero que agora, para amanhã, volta tudo a estar um pouco melhor e regular. Tomara, será que é isso que vai acontecer? Amanhã tudo normalizado? Felipe Killing, direto de Londres, conta pra gente o que está acontecendo, qual que é o status da situação aí de Espanha e Portugal, principalmente, né? Tudo bem? Boa Ô tarde. Killing, queridão, chegou algum impacto aí na ilha ou não? Tudo bom, João? Boa tarde a você, Ana, e a todos que nos acompanham. Aqui nessa ilha, nenhum impacto. O problema maior foi realmente na Península Ibérica. Milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. Ainda não se sabe exatamente o número, mas já estão falando aqui na Europa que deve ultrapassar o recorde de 2023, quando 56 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica na Suíça e na Itália, para você ter uma ideia da dimensão desse problema. O sul da França também relatou queda de energia e, de fato, por volta das 11h30 da manhã, no horário de Portugal, Portugal está 4 horas à frente do horário de Brasília, tudo apagou. E aí as pessoas foram para as ruas, começaram a olhar o telefone, não tinha sinal, gente que estava no transporte público precisou abandonar os vagões, sair dos metrôs que ficaram fechados por questão de segurança. Agora, algumas cidades já estão com a energia elétrica restabelecida, mas a Agência Portuguesa de Distribuição de Energia Elétrica falou que 100% do serviço talvez pode demorar até uma semana por conta da complexidade do problema. No começo chegou a especular ataque cibernético, sabotagem, autoridades europeias, por enquanto, descartaram. Nesse momento, Pedro Sánchez concede uma entrevista coletiva, que ele é o premier espanhol, estava vendo a entrevista dele, ele disse, olha, a gente não pode descartar nada, estamos de olho, mas vamos dar todo suporte para a população. Mas, segundo a empresa de Portugal, aconteceu um fenômeno atmosférico raro, que fez oscilar a temperatura no interior da Espanha, e isso causou um problema de comunicação entre os transformadores. E aí teve um efeito cascata, afetando o sul da França e também a Espanha e Portugal. Mas ainda não há uma manifestação por parte da Espanha. A gente sabe que Portugal disse sobre esse fenômeno atmosférico raro. Ô Que Killing, eu tô com doideira. uma mensagem aqui de um conhecido que tem um irmão que mora lá. Cara, a mensagem é impressionante. Eu tinha visto mais cedo, mas não tinha botado tanto reparo assim.
Olha aqui, ó, o cara, pro irmão. É um caos, não tenho nem como esquentar a comida. Viaturas de polícia estão loucas pelas ruas. Não posso comprar nada porque eu não tenho dinheiro. Você não tem a grana e papel. Aplicativo e tal. Não para de passar helicóptero aqui em casa. Nunca vi tanto helicóptero assim. As ruas colapsaram. Agora são 17 horas e tá assim desde as 11. Se continuar assim à noite, vão começar roubos, saques. Já estão falando em um monte de coisa ruim aqui. Não consigo descarregar a imagem, internet não tem. Manda só texto para mim, por favor. Me informe o que está acontecendo. Mandando pro irmão aqui do Brasil, pro irmão ver se consegue colocá-lo a par. Aquilo que eu estava falando, a gente comentou um pouco antes de você entrar com a gente aqui, ô Killing, de um amigo que está morando em Barcelona e falou: a única maneira que eu tinha de saber o que estava acontecendo era ouvir o rádio de pilha, assim, e tal, bateria, né? Porque não tinha como ligar na tomada também, para tentar entender o que estava acontecendo, né? Você acorda e vê o país inteiro paralisado, mas a gente tenta se colocar no lugar dessas pessoas e entender o tamanho do pânico, né? Com toda certeza. Por essa mensagem dá para perceber. E recentemente a União Europeia divulgou uma campanha para as pessoas terem em casa um kit sobrevivência. Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia no Brasil, para que o cidadão pudesse sobreviver sem a ajuda do Estado por 72 horas. E quando essa campanha lançou, muita gente começou a falar: é um perigo de guerra. Aí os políticos europeus disseram: não, pode acontecer qualquer coisa, uma pandemia, um fenômeno climático. Uma guerra pode acontecer? Pode acontecer. E algumas pessoas acabaram utilizando esse kit durante esse apagão, justamente com radinho de pilha, ter um estoque de água em casa, alimento não perecível, mas de fato gerou um pânico danado por aqui. Mas interessante isso. Mete o radinho, vai trocando o alimento perecível todo mês para não deixar chegar perto do prazo de validade, mas sempre aquele estoquezinho ali. Né? Que doideira. Ô, Killing, obrigado, Valeu, querido. viu? Um abraço pra você aí, bom trabalho, boa semana, viu? Valeu, grande abraço, até mais. E Tchau. olha, bom, sempre tem brasileiro em todos os lugares, né, Joel? Isso é impressionante. Assim, se sacode uma toalha, cai um brasileiro em qualquer lugar do mundo, que dirá Espanha e Portugal. E quem está por lá é o diretor nacional de jornalismo aqui do Grupo Bandeirantes, o Fernando Mitre. Ele está em Lisboa e conversou com a gente um pouco mais cedo no Jornal Gente. Aparentemente, pelo que a gente está percebendo, houve um impacto maior na Espanha mesmo, né? Em Portugal, alguns sinais de internet e tudo mais ainda funcionavam. E ele relatou como é que foi o cenário quando a energia começou a apagar também. Tudo muito confuso aqui, tem mais ou menos 1h e pouco. Os moradores estão na rua, ainda muito em dúvida sobre tudo. Há notícias de que o metrô, por exemplo, está parado, os hospitais já estão funcionando com geradores de energia e o governo tem tentado dar informação, mas nada muito claro. Agora, um dos ministros se pronunciou dizendo que eles consideram a hipótese de ter sido um ataque cibernético, um ataque fora de Portugal. Eu estou aqui com alguns moradores aqui, estou aqui dentro de uma loja, os operários também estão parando, há obras aqui perto, pararam, e essa é a situação. O governo considera a hipótese de um ataque cibernético, cyberataque, que pode ter sido provocado fora de Portugal. É a informação. É a informação que circulava logo mais cedo. E aí, agora há pouco, alguns ministros, né, de Estado, tanto de Portugal quanto da Espanha, que deu uma entrevista coletiva agora há pouco, além das empresas prestadoras de serviço, estão colocando a culpa disso tudo em um fenômeno atmosférico raro, né? Uma dessas empresas é a REN, a operadora de rede elétrica de Portugal, falando que esse fenômeno é conhecido como vibração atmosférica induzida, e que foi um fenômeno causado por causa de oscilações anormais nas linhas de alta tensão devido às variações extremas de temperatura no interior da Espanha. Calor demais. Causou uma falha de sincronização entre os sistemas elétricos, aí o sistema ficou todo perturbado, essas as palavras que eles estão usando, e aí a rede desliga. É uma proteção, ela cai, né? E isso levou a esse grande apagão que dominou esse pedaço da Europa, ainda até agora sem energia. Mas está tão quente assim?